Bem-vindos a este guia completo onde a gente vai desmistificar de uma vez por todas as regras do Imposto de Renda 2026. O nosso foco aqui são os aposentados e pensionistas. O grande objetivo de hoje é entender exatamente como otimizar a declaração, aproveitar absolutamente todos os direitos que a lei garante e, claro, passar bem longe daquela temida malha fina. Declarar rendimentos na terceira idade ou depois de tantos anos de contribuição traz algumas regras únicas e benefícios muito, mas muito específicos. Ao longo dessa explicação, o caminho para uma declaração simplesmente impecável vai ficar bem mais claro para todo mundo que está acompanhando. O nosso roteiro de hoje é super direto. A gente começa entendendo as regras gerais do INSS, depois passa para a famosa vantagem tributária dos 65 anos. Em seguida, vamos dar uma boa olhada nas previdências privadas, como PGBL e VGBL, abordar as isenções por doenças graves e, para fechar com chave de ouro, entender como funciona a fila de restituição. Então, vamos começar pela base de tudo. Parte 1. As regras gerais do INSS e como entender a tributação e os limites. Olha só que ponto super importante, que pode causar uma baita confusão. Aconteceu uma mudança nos limites de isenção exatamente ali na divisão entre o primeiro e o segundo quadrimestre do ano base 2025. E como o IR de 2026 reflete o que aconteceu no ano passado, a gente precisa ter atenção redobrada a essa divisão. Funciona assim: de janeiro a abril, combinando aquele limite isento com o desconto simplificado, a isenção na prática chegou a R$ 2.824. Já de maio em diante, com o reajuste que teve na tabela, esse limite prático deu um salto e subiu para R$ 3.036 por mês. Entender essa divisão de tempo é, sem dúvida, a regra número 1 para não errar nenhum cálculo na hora de preencher os dados. E como a gente transforma essa teoria toda em prática? Bom, o preenchimento correto depende 100% de ter o documento oficial em mãos. O processo, hoje em dia, é totalmente digital e, felizmente, bem direto. É só acessar o portal Meu INSS, usar aquele login padrão do GovBR e baixar o informe de rendimentos. A regra de ouro aqui é uma só. Basta copiar de forma exata, vírgula por vírgula, o que está no informe para dentro do programa da Receita Federal. Não tem erro. Avançando um pouco, chegamos na parte 2. A vantagem dos 65 anos e como garantir essa isenção extra. Atenção total a esse número aqui, R$ 24.751,74. Esse valor é quase mágico. É o limite anual exato de isenção, que inclusive já engloba o 13º salário e está disponível exclusivamente para indivíduos com 65 anos de idade ou mais. A partir do mês exato em que o aposentado faz aniversário e atinge essa idade, uma parcela extra da renda previdenciária ganha um escudo contra a tributação. É literalmente uma dupla isenção, o que na prática alivia de forma considerável aquela carga tributária pesada na terceira idade. Agora, na hora de abrir o software da Receita e digitar tudo, a atenção tem que ser redobrada. A parcela que é legalmente isenta, até aquele limite maravilhoso que a gente acabou de ver, vai direto para a ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, lá no item 10. Agora, se o aposentado ganhar acima do teto, o próprio programa costuma dar um aviso de que o limite estourou. Esse valor que sobrou, o excedente, vai direto para a ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Gente, misturar esses dois campos é, de longe, um dos atalhos mais rápidos para ir parar na malha fina. E aqui vai um alerta de ouro que muita gente confunde. É super comum que uma pessoa receba, por exemplo, a própria aposentadoria e também uma pensão por morte, certo? Só que o limite de isenção para quem passou dos 65 anos não é multiplicado pela quantidade de benefícios. O limite é um só, por pessoa. A regra é: soma-se absolutamente tudo que é recebido e aplica-se o limite máximo de dedução apenas uma única vez em cima do valor total. Vamos para a parte 3. É hora de falar daquelas famosas letrinhas da Previdência Privada, PGBL e VGBL. Existe um contraste gritante entre essas duas modalidades. Elas são como água e vinho. O PGBL é fantástico para quem quer reduzir o imposto agora, no presente. Ele permite deduzir até 12% da renda tributável, mas, claro, cobra um preço alto lá no futuro, porque o imposto vai incidir sobre o montante total. O VGBL, por outro lado, funciona muito mais como um investimento tradicional. Ele não dá aquele abatimento imediato. Mas lá na frente, na hora do resgate, a mordida do leão atinge estritamente o lucro que o dinheiro rendeu, protegendo todo o valor principal que foi investido. E aí, onde é que esses produtos financeiros que são tão diferentes entram no programa da Receita? Olha, colocar um PGBL na aba de bens e direitos é um erro absolutamente clássico. O PGBL precisa ir em pagamentos efetuados, justamente porque ele funciona como uma despesa que pode ser deduzida.
Já o VGBL, como na essência é uma aplicação financeira focada em acumular patrimônio, o lugar legítimo dele é na ficha de bens e direitos. E tem mais um detalhe importantíssimo, a tabela regressiva. Ela é uma verdadeira recompensa para quem tem disciplina no planejamento financeiro de longo prazo. É impressionante observar como a alíquota despenca. Ela cai de uma mordida bem pesada de 35% lá nos primeiros 2 anos, para apenas 10% depois de uma década inteira de contribuição. Essa lógica deixa claro que a previdência privada debaixo desse regime é essencialmente um jogo de paciência. Pessoal, pausa rápida para um aviso urgentíssimo, porque a confusão sobre esse assunto está enorme. Sabe aquela nova reforma da renda que isenta ganhos de até R$ 5.000 por mês e que saiu em todos os jornais? Pois é. O detalhe é que ela só entrou em vigor a partir de janeiro de 2026. O que isso significa na prática? Significa que, para a declaração que está sendo feita agora, o famoso IR 2026, essas regras novas não valem absolutamente nada. O que dito o jogo agora ainda são os valores e as regras do ano passado. Fico alerta. Partindo agora para a parte 4, vamos falar sobre doenças graves e o amparo legal para a isenção total. A Lei 7.6713 é super clara e define uma lista bem específica de patologias. Indivíduos que receberam diagnóstico de qualquer uma dessas condições listadas têm todo o amparo legal para solicitar a isenção total do imposto de renda sobre suas aposentadorias, pensões por morte ou reformas militares. E é bom reforçar, isso não é um favorzinho do governo, de jeito nenhum. É um direito líquido, certo, pensado justamente para compensar, ainda que de forma mínima, os custos médicos absurdos que acompanham esses tratamentos severos. Mas como é que a gente garante que esse direito financeiro caia na conta? Tem um passo a passo digital bem exato para seguir. A porta de entrada é, impreterivelmente, conseguir um laudo médico oficial e super bem fundamentado. O pedido não cai do céu, não é automático. Exige a iniciativa de entrar lá no sistema do Meu INSS, protocolar todos os exames e, em vários casos, a pessoa ainda precisa passar pela validação de uma perícia médica do próprio órgão pagador. E, finalmente, chegamos à parte 5. A tão aguardada fila de restituição e as prioridades para 2026. Existe uma hierarquia para lá de rígida que define quem é que recebe o dinheiro de volta primeiro. A Receita Federal coloca idosos acima de 80 anos no topo absoluto da lista, não tem nem discussão. Logo em seguida vem a turma dos 60 anos, junto com pessoas com deficiência ou que têm moléstias graves. Mas o grande pulo do gato dos últimos tempos é que a tecnologia corta caminho. Hoje, quem opta por receber via Pix e ao mesmo tempo usa a declaração pré-preenchida é empurrado lá para frente da fila. Isso acaba superando aquele critério antigo de quem mandou um formulário mais cedo recebe primeiro. A conclusão que fica depois dessa imersão profunda em todas essas regras do IR 2026 é um grande convite à revisão cuidadosa. A gente viu que existem limites de isenção muito específicos, vantagens absolutamente cruciais para quem passou dos 65 anos, além das sutilezas de onde colocar a previdência privada e, claro, as proteções fundamentais para a saúde. O sistema tributário oferece, sim, diversos mecanismos de alívio fiscal. Por isso, é indispensável analisar o informe de rendimentos de forma bem estratégica para garantir que nenhum, mas nenhum benefício garantido pela lei fique esquecido na hora de dar aquele clique final de envio. Então fica aqui a nossa grande reflexão. Será que absolutamente todos os mecanismos legais estão sendo plenamente utilizados para proteger aquele patrimônio construído com tanto esforço ao longo da vida? Fica a provocação.